por 9 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira que os órgãos de controle do governo só podem repassar dados à Agência Brasileira de Inteligência se houver interesse público. Os ministros definiram ainda que todo e qualquer pedido de compartilhamento de informações com a ABIN precisa ter motivação específica. Em alguns casos, esse intercâmbio de dados só poderá ocorrer com aval da Justiça. O STF analisou uma ação apresentada pela Rede Sustentabilidade e pelo PSB. Segundo os partidos, um decreto do presidente Jair Bolsonaro, que promoveu mudanças na ABIN, aumentou o poder da agência de obter dados de cidadãos e investigações. O advogado-geral da União, José Levi, contestou o argumento. Destoa da realidade a inicial quando afirma que a ABIN não estaria sujeita a controle. Páginas 6, 16 e 21. Além do controle interno e do indeclinável controle judicial, a ABIN também está sujeita a controle parlamentar, por meio da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. Já a ministra Carmen Lúcia, relatora da ação, argumentou que o compartilhamento de dados com a ABIN é permitido, mas não pode extrapolar parâmetros legais. Estabelecendo que os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência somente podem fornecer dados e conhecimentos específicos à ABIN quando evidenciado o interesse público da medida, afastada qualquer possibilidade desses dados poderem ser solicitados ou entregues para atender interesses pessoais ou privados, o que pareceria óbvio, mas estamos interpretando conforme. O ministro Alexandre de Moraes disse que relatórios de inteligência não podem ser utilizados como provas em investigações. Algumas alegações feitas confundem o que é um relatório de inteligência e o que é um sistema de investigação. São coisas absolutamente diversas, mesmo porque todos nós sabemos que relatórios de inteligência não são e não podem ser utilizados como provas judiciais. Além de Moraes, acompanharam o voto da relatora os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. No final, Toffoli sugeriu que o repasse de dados à ABIN seja feito mediante pedido formal por meio de sistema eletrônico para efeito de responsabilização quando houver eventuais desvios ou abusos. A ideia foi aceita pelos demais. Apenas o ministro Marco Aurélio votou contra o pedido das legendas. Ô Zé Maria, explica pra gente então o que é que muda a partir desse resultado, desse julgamento do Supremo Tribunal Federal. O que é que isso significa na prática, Zé? Ô Vitor, alguém precisa de imediatamente ir ao Supremo e voltar os ministros para a realidade. Eles entraram discutindo uma lista, um dossiê no Ministério da Justiça sobre servidores públicos, né? Sobre os antifascistas. Era um relatório interno de inteligência, quando diz inteligência, diz um serviço interno, né? de averiguação. Não há caso, eu não conheço caso de perseguição em virtude deste relatório, que foi chamado de dossiê, mas ali contém informações internas do governo e dos próprios funcionários. E o que o Congresso queria era jogar isso ao vento e dizer que o presidente Bolsonaro tinha um sistema parecido com o SNI, que estava investigando pessoas e perseguindo pessoas. Isso não é verdade. O que há de realidade é inteligência. Olha, ministros, o Supremo tem a ABIN, o Supremo... Vitor, todos os governos têm um serviço de inteligência. Eles são necessários. Foi exatamente através desse serviço de inteligência do Supremo Tribunal Federal. Tem sim, tem. Chamaram lá, o Dias Toffoli chamou um general exatamente para chefiar a segurança, porque conhece, é preciso ter. Tem que ter, né? E foi através desse serviço que se chegou a esse inquérito esquisito aí, relatado pelo ministro que está querendo parar o mundo, né? Que é Alexandre de Moraes. Então o Supremo tem também. Não é só o Supremo. Tem
um serviço no Ministério da Justiça, na Polícia Federal, no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, no Ministério da Defesa, outros ministérios, na Presidência da República, na ABIN. A diferença desse governo é que o ministro-general Heleno conseguiu reunir os dados, unificar os serviços de inteligência. Ainda não está 100%, mas essa é a tendência. Mais do que isso, o sistema de inteligência colocou funcionários, colocou agentes, pode usar o termo infiltrar, em todos os ministérios e nas estatais. Isso é importante porque um agente lá sabe o caminho que está indo o dinheiro, sabe quem está corrompendo. Porque um funcionário que está lá trabalhando, mas ele é funcionário da inteligência. Veja a importância. É claro que essas provas coletadas, elas não serão levadas a processo. Elas são de alerta. Alerta do governo, alerta para o presidente Jair Bolsonaro. E vou repetir, todos os governos estaduais têm que ter serviço de inteligência. Se não tiver, cai. Como é que o governador vai saber que existe na polícia militar dele e na polícia civil um sistema para sabotar o governo? Como o governador vai sobreviver sem saber que existem funcionários públicos no palácio sabotando o seu próprio governo? Daí o serviço de inteligência. Isso tomou um contexto muito maior porque a inteligência artificial de hoje são programas que processam muito rápido e sabe tudo de uma pessoa em segundos. Sabe que ele publicou no Orkut em 1900 e não sei quanto, no Facebook, no Instagram, e sabe tudo da vida dele rapidamente. É esse o sistema de inteligência. E assim será, não há como fugir. Quando você, no futuro, for procurar um emprego, um algoritmo da empresa vai decidir de quem será a vaga. Porque o algoritmo vai rodar a sua vida e ver quais são as suas habilidades. Não é um negócio de dedurar, é suas habilidades. Então, esse é o futuro. Agora, chamar um serviço de inteligência de uma coisa de agressão é exagerar. Então, o que ficou aí nessa maioria, que o processo ainda não está concluído? A maioria diz o seguinte, que o serviço de inteligência pode existir, mas sem troca de informação. Aí é desmontar o sistema. E o perigo disso é a armadilha que foi criada com essa decisão. Porque muita gente agora estará na ilegalidade, trabalhando aí no governo na ilegalidade. Se lá na frente se descobrir que houve um descumprimento dessa decisão do Supremo, ou seja, transferência de dados e de informações, é crime. Você, Fiuza. O Zé Maria Trindade já deu a aula definitiva sobre o assunto, só queria acrescentar, pegando um dos pontos que ele trouxe, que é a origem dessa questão na investigação sobre funcionários eventualmente ligados ao movimento Antifas, que esse movimento Antifas é um movimento violento, né? É um genérico, um congênere dos Black Blocs. Eles agiram no Brasil e em outros países durante a pandemia. Nós não vimos, da parte de nenhum desses arautos aí do progressismo, ou da ética, ou da empatia, uma palavra, uma ação, uma tentativa de embargo, uma censura, mesmo que retórica, a ação desses movimentos brutais. Essa é a origem desse tipo de investigação, porque isso é, de fato, um organismo em expansão, que vai arregimentando almas penadas, frustradas, com a ideologia da destruição. Olha, você pega aí um pedaço de pau e sai quebrando tudo. Vimos lá agora nos Estados Unidos, a loja da Amazon depredada, por movimentos afins, desse tipo, que se fingem de progressistas, que se fingem contra o racismo. Então, o que acontece? A partir de um tipo de movimento desse, que é altamente doente, você não vê a ação da Rede Sustentabilidade, do STF, da Carminha, do Gilmar, enfim. Eu acho que a gente não precisa cansar a beleza do nosso público, porque ele já entendeu
quem é que está usando que chapéu nessa história, né? O que eu acho é o seguinte, já está colocado muito claramente o que é o Supremo Tribunal Federal hoje no Brasil. Ele é uma trincheira de obstáculo ao avanço do país, da agenda do país. O que faz o STF de positivo hoje no Brasil? O STF só coloca obstáculos a uma agenda de reconstrução, que eu repito sempre, não é a agenda do Bolsonaro. O próprio Bolsonaro diz que abraçou essa agenda, não era a agenda dele. O Bolsonaro, portanto, é o nome da oportunidade, com o Paulo Guedes, com uma boa equipe, que fez a reforma da Previdência, que fez outras reformas importantes, que fazem uma gestão de arrumação da casa. Acabamos de ver o Rogério Marinho. Isso é eficiência, isso é construção. O que o STF faz dia sim e outro também? Atrapalha. Faz política, inventa inquéritos para perseguir pessoas supostamente aliadas ao presidente da República. Então, qual é, Vitor, o filminho óbvio na nossa frente? A rede, vamos dar o nome das pessoas, né? É a Marina e o Molon indo lá na Carminha dizer, vamos atrapalhar um pouquinho? Vamos criar mais uma narrativa de direita, extrema-direita, fascista, genocida? Sim, vamos. E quem é a Carminha? É aquela que estava aí ontem ou anteontem, já nem sei, eles falam tanto todo dia nas lives, né? É aquela que estava dizendo de uma maneira meio difusa, meio abstrata, né, para uma ministra da Suprema Corte, dizendo que o Estado, ela queria dizer o Bolsonaro, né, ou o governo federal, enfim, que o Estado estava falhando, tinha falhado no enfrentamento da epidemia. Ela estava querendo faturar, como todos os outros, essa ideia. Isso acontece nos Estados Unidos também. Hoje estava lá o Obama dizendo que o Trump não enfrentou bem o vírus. Eles sabem, né? A Carmen Lúcia, o Barack Obama, a Marina Silva, eles sabem o que tem que ser feito para enfrentar o vírus, só que eles não fazem. Eles ficam jogando panfletos, né, a esmo e tentando criar esse tipo de dificuldade para atrapalhar a reconstrução do país. E aí, Roger? É isso aí. É a tal mentira que a gente tem que combater o tempo inteiro, né? A hipocrisia, a propaganda. No fundo é isso, né, que eles fazem o tempo inteiro. Eu certamente não sou tão bem informado quanto vocês todos aí, só posso opinar de maneira que a gente, da percepção, né, do geral, mas se o pessoal está sendo contra, o pessoal da STF está sendo contra isso, certamente é porque eles estão querendo esconder as próprias informações que podem ser descobertas sobre eles lá. Eu acho que é esse o que é o problema, ou simplesmente mais um desses casos em que tem que ficar cutucando e estragando, porque não é a gente que está a favor do Brasil, é a gente que está a favor do seu pedacinho de poder ali, do seu pedacinho de grana ali, e é uma mentalidade que está há muito tempo arraigada no Brasil, é difícil de mudar, mas eu tenho dito sempre, esse é o principal problema do brasileiro. Eles querem mudar, eu tenho a impressão que a gente está no caminho certo, estamos querendo mudar, sabe, a gente vive viajando para fora e voltando, falando, que beleza, que é lá e tal, mas chega aqui, cara, não faz mais, né? Eu próprio morei nos Estados Unidos, e vi, que bacana, eu chego no banco aqui e dou meu nome, ele acredita, não preciso trazer uma pilha de documentos, né? O cara deixa o carro aberto e ninguém rouba, sabe? As coisas o cara quer mudar uma linha de ônibus de lugar, tem uma eleição, que bacana que é isso aqui, seria muito legal se fosse assim no meu país, né? E então acontece isso, fica sempre... aquele cara ganhou e agora eu preciso ir lá, e a gente é a fonte de renda desse pessoal. O brasileiro é a fonte de renda desse pessoal que consegue chegar lá em cima. E parece que estamos querendo mudar isso, estamos no caminho, a gente não espera que seja tudo perfeito, mas, sabe, esse é o caminho. A gente quer mudar, a gente quer ser um país melhor, e temos que acabar com esse pessoal que é o do contra, que não é uma erva daninha só. Eles não produzem nada, eles não fazem nada por nós, eles são
sustentados por nós e não vende. E é isso que a gente precisa.